Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir. Nós estamos no penúltimo dia de finalizar, né, o Novo Testamento ali com os Evangelhos. E já na sexta-feira, no feriado, né, a gente começa já o livro de Atos, né, o início aí da igreja primitiva. E aí vamos começar as cartas de Paulo em seguida, né, muito bom. A gente finaliza os evangelhos entre hoje e amanhã. Amanhã é o último dia que a gente vai ler os últimos textos de Lucas e de João. Hoje a gente vai ler os últimos capítulos de Mateus e de Marcos. Então hoje a gente vai ler Mateus 28, que é o último capítulo de Mateus, e Marcos capítulo 16, que é o último capítulo de Marcos também, tá bom? Então vamos lá? Mateus 28 diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão aqui procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o capítulo de Mateus, né, o último capítulo, capítulo 28, vai falar brevemente sobre a ressurreição de Jesus, sobre essa forma péssima, né, que os sacerdotes da época fizeram com que se tornasse uma falsa notícia, e de como então Jesus tem esse encontro com os seus discípulos ali na Galileia e faz esse id, né, faz essa declaração do id, né, e pregai, né, façam discípulos de todas as nações. Talvez esse seja o maior chamado que Jesus tenha feito para todos nós, para todos aqueles que creem no seu nome. Vamos para Marcos? Marcos capítulo 16, também é o último capítulo do livro de Marcos. Vamos ver aqui. Marcos 16. Diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui.
Vejam o lugar onde ele foi posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurando-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então, Marcos 16 também vai falar, né, sobre a ressurreição de Jesus e sobre como os discípulos foram incrédulos num primeiro momento, né, tanto com a notícia dada pelas mulheres como a notícia dada pelos discípulos de Emaús. Provavelmente é esses discípulos que chegam e falam, né, para eles que viram Jesus ali naquele momento no caminho de Emaús, e eles também não acreditam. E aí sim o Senhor se apresenta a eles, os 11, né, sentado à mesa, quando ele entra naquela sala. Então a gente sabe que a gente vai ver essa descrição do texto, se não me engano, em João ou em Lucas. A gente vai ver isso amanhã, tá bom? Que o Senhor possa nos dar aí uma quarta-feira, né, com muita revelação sobre essa ressurreição, de como nós também vamos ressuscitar com Ele na sua vinda e como estaremos todos juntos na eternidade, né? Entender a morte e a ressurreição de Jesus é talvez a parte mais importante para nós dentro de um entendimento de quem é Cristo para nós, quem é esse Senhor sobre as nossas vidas, por que é que ele precisou morrer e ressuscitar, o que a ressurreição traz para nós como resultado, né? Então é nisso que a gente precisa estar sempre meditando, lendo a palavra, para ir compreendendo cada dia mais esse texto, né? E essa revelação que Cristo precisa nos dar a respeito da sua ressurreição, de como ele está à destra do Pai, né? Vivo hoje e eternamente. Amém? Que o Senhor possa continuar ministrando. Amanhã, então, quinta-feira, a gente finaliza, né, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e de João, e na sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aí já começando o livro de Atos. Uma aventura fantástica, né? Vendo que o Senhor tá fazendo agora através dos seus discípulos, através daqueles que ele escolheu e enviou. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.